Olá, vamos começar uma nova série de estudos. O tema que escolhi foi otimizando a fertilidade. Por que escolhi esse termo? Porque muitos pacientes, muitos casais querem saber qual o melhor dia para conceber, para ter relações, quais são os fatores que podem incrementar, ajudar a melhorar a fertilidade de ambos, né? Então, achei bem interessante falar um pouquinho sobre a fertilidade natural e como otimizá-la, tá? Considerando que os casais levam em média um ano para conseguir a gestação, estando a mulher abaixo dos seus 35 anos e o homem antes dos seus 50 anos, então, nós sabemos que a taxa acumulativa anual chega a ser 90%, né? Se um casal com estas condições, sem nenhuma alteração ou doença que implicaria na fertilidade, não conseguir engravidar, aí sim nós consideramos já a pesquisa. Só antecipamos a pesquisa no caso da mulher ter já 35 anos, aí não esperaríamos um ano. Esperaríamos 6 meses e já começaríamos as pesquisas. Por que isso? Porque a idade da mulher é fundamental, o fator isolado mais importante no quesito da fertilidade do casal, pois nós sabemos que após os 35 anos há um declínio rápido da fertilidade da mulher, daí anteciparmos, né? O homem também, ele diminui a fertilidade dele ao longo da vida e principalmente assim da qualidade do sêmen, né? Mas isso se faz bem pronunciado e mais percebido após os 50 anos, tá? Mas a idade da mulher é que pesa mais nessa circunstância. Eu quero falar um pouquinho sobre o período fértil. O período fértil é o mesmo que período da ovulação, dia da ovulação? Não, são coisas diferentes, né? Para entender o período fértil, nós temos que entender o que é um ciclo menstrual. O ciclo menstrual vai do início de uma menstruação até o início da menstruação seguinte, né? E eu sempre oriento as pacientes para considerar o primeiro dia da menstruação o que sangra mesmo, não o borrão. Tá? Então, nós consideramos normal um ciclo que varia num espaço de 25 a 35 dias, né? E o mais comum é o ciclo de 28 dias. Mas nessa faixa que eu falei, são ditos ciclos normais menstruais, né? E qual o melhor dia para se ter relação? No ciclo de 28 dias, o melhor dia é o 12º dia do ciclo, porque são 2 dias, né, que é um dia que antecede a ovulação, no máximo 2. E a mulher entra no período fértil 5 dias antes da ovulação provável. E a ovulação provável geralmente cai no meio do ciclo, né? Então, num ciclo de 28 dias, o dia provável da ovulação seria aí o 13º, 14º dia. Então, o melhor dia para ter relação é o 12º dia. 13º se eu conto a partir do primeiro dia da menstruação, por isso vai cair no 14º, né? Tá? Então, esse dia seria o dia melhor, porque antecede em 24 a 36 horas o período ovulatório, né? E como o espermatozoide dura, né, e é viável dentro do organismo feminino 5 dias, né, e a ovulação é um período que fornece, o óvulo é viável para ser fertilizado, digamos aí 12 horas, se tiver essa relação no 12º dia, com certeza ela tem essa cobertura, né, para fertilizar o óvulo. E esse período finda um dia depois da ovulação, período fértil, digamos, né? E hoje existem, assim, situações que favorecem muito o controle, porque quanto mais vigiar esse ciclo, mais anotar, mais a mulher vai entender o período fértil dela, exatamente o período que ela está fértil e quando é a sua ovulação, né? Então hoje tem esses kits de LH, né, que é no mercado para ser comprado nas farmácias. Tem também o famoso antigo calendário que a gente pode seguir por ele e também entender o muco, né, cervical que vem do colo do útero. Bom, para entender quando é que é um muco fértil que favorece o espermatozoide romper, subir, encontrar o óvulo, vamos lembrar
a clara de um ovo de ave, né, de galinha, vamos falar assim. Quando a gente quebra, aquela parte que escorre, que faz aquela finlância, aquela baba, se eu posso falar assim, que seria o muco melhor para se ter relação e favorecer a subida do espermatozoide. Porque se a gente comparar aquele muco endurecido, né, que seria o que fica próximo ali da gema, ele já não permite mais a subida do espermatozoide. Hoje nós vamos falar sobre a frequência de relações sexuais. Gente, quer coisa mais chata do que ter relação para poder procriar, para ter um bebê, para engravidar? Muitas vezes perde o interesse, o casal fica estressado, na hora não acontece, né? Tem dificuldades a mulher, tem dificuldade o homem. Então muitos casais chegam aqui já com estresse. Olha, doutor, eu não quero marcar dia, não quero marcar a hora, não quero ficar vigiando em calendário, ficar fazendo nada disso. Eu não quero fazer ultrassom, estou cansado disso, né? A mulher cansa, o homem cansa. E às vezes nós indicamos uma inseminação ou até mesmo uma fertilização in vitro, porque o casal já não tem essa disponibilidade mais, né? Tem as relações, não acontece, vem a menstruação, enfim, é uma situação que desgasta bastante, né? Mas eu gostaria aqui de falar qual é a melhor frequência de relações após o término da menstruação. O ideal é que seja a cada 2 dias, né? Então tem um conceito errado, né, que vem ao longo do tempo, que o ideal é ficar 3 a 4 dias ou o dia falhar para poder depois ter maior quantidade, melhor qualidade. Isso não é verdadeiro. Quanto mais tempo o homem fica sem ejacular, pior a quantidade, olha, quantidade, pior a qualidade e a morfologia, os espermatozoides normais, né? Então hoje a gente sabe que com maior frequência de relação, melhora a qualidade, né? Hoje a gente sabe que diariamente também é muito bom para a questão de ter o bebê, né? Então orientamos a cada 2 dias a relação sexual, né? E evitar também lubrificantes, evitar outras substâncias que possam interferir na motilidade do espermatozoide, tá? Então, com relações a cada 2 dias, né, nós vamos chegar numa taxa de gestação mensal de 20 a 25%, que é o máximo que o ser humano consegue, estando a mulher antes dos 35 anos, né? E lembrar que 75% de chance de não acontecer a gravidez e 25% de chance de acontecer a gestação, ok? Outra situação ou assunto que é muito questionado, né, no consultório, que é importante na questão da otimização da fertilidade natural, é a posição nas relações, qual deve ser a melhor para conceber. E se após as relações é importante mesmo ficar com as pernas elevadas, né? Ou se qual a posição melhor para acontecer a gravidez. Então, não tem nenhum estudo dizendo que ficar com as pernas elevadas melhora, se ter orgasmo na relação vai melhorar para ter a taxa de gestação. Enfim, são muitas coisas que não são comprovadas e que às vezes deixam a mulher muito ansiosa, muito angustiada e fica tanto tempo com a perna para cima ou não se lava, não levanta, né? E acha que se não teve um orgasmo não foi uma relação eficaz para que ocorra a gravidez. Nada disso é verdadeiro. Nesta série nós estamos falando sobre otimizando a fertilidade natural. Nós já comentamos sobre o peso nas mulheres e agora nós vamos falar um pouquinho também sobre o peso nos homens. A obesidade nos homens tem causado transtornos nos parâmetros seminais e dificultando a gravidez para o casal. Porque quando o homem está com sobrepeso ou obesidade, nós sabemos que tanto a quantidade quanto a motilidade de espermatozoides reduzem bastante e aumenta a fragmentação do DNA, né, do cromossomo do espermatozoide, porque são mais substâncias tóxicas que não são eliminadas e que vão prejudicar a síntese do espermatozoide e a qualidade do mesmo. Então é importante também para o homem a questão de baixar o peso.
Quero ainda lembrar aqui sobre o café, sobre o álcool, né? A cafeína, ela dificulta, retarda a gravidez nas mulheres e também a qualidade seminal está relacionado também, algumas pesquisas tentam demonstrar isso. Quando a ingestão de café acima de meio litro por dia, né, isso já tem causado dificuldade bastante para a mulher engravidar. Quanto ao álcool, né, o álcool ele dificulta muito a produção do espermatozoide, a qualidade, a morfologia também, causando o fator de infertilidade para o homem. E para a mulher também dificulta as condições para que ela possa gerar. Então são hábitos que quem está pensando em ter filhos devem realmente deixar para trás. Não deve pensar na gestação bebendo, né, tomando café, e a dieta deve ser rica em gorduras monoinsaturadas, as proteínas mais de origem vegetal. E se a glicose estiver um pouquinho mais baixa, isso favorece também a gravidez para o casal. Continuando a nossa série, otimizando a fertilidade espontânea, né, natural, vamos falar um pouquinho agora sobre o hábito do tabagismo, né, do cigarro. Eu não posso esquecer aqui do narguilé, que ultimamente também é bem frequente, do hábito de mascar fumo, que também voltou assim com muita força, né? E nós sabemos que essa situação é cada dia maior, é um hábito muito comum entre os jovens, e para a mulher é uma situação muito ruim, porque na mulher é causa de várias situações. Diminui muito a fertilidade feminina porque atua no óvulo, danificando, nas trompas, né? No muco do colo do útero, tornando esse muco espesso, dificultando a subida do espermatozoide, como também diminui a reserva ovariana em termos de folículo, o pool folicular, e a mulher entra, está comprovado já numa menopausa antecipada de 1 a 4 anos, antes do que normalmente entraria se não fumasse, né? E quando engravida, está relacionado com aborto, com parto prematuro, com restrição do ganho de peso do bebê, do crescimento ideal, né? E para o homem também, não tem um impacto tão grande quanto tem para a mulher, mas está relacionado com baixa concentração de espermatozoide, também com baixa motilidade. É difícil isolar o cigarro, como o café, como o álcool, e estudar exatamente a ação de cada um no organismo, porque geralmente quando a pessoa fuma, ela toma café, ela tem hábito de bebida, então isso é um pool de situações que causam bastante dano para a fertilidade do ser humano. Hoje finalizaremos a nossa série sobre otimizando a fertilidade natural. E eu quero falar um pouquinho sobre exercícios físicos, né, que é algo que está muito presente em nossas vidas hoje. Todo mundo quer ter uma vida saudável, fazer exercício físico, uma alimentação o mais equilibrada possível, e algumas vezes exageram nos exercícios físicos, né? Então, nós sabemos que quando a prática é excessiva, né, muito treinamento, principalmente para atletas, né, de alta performance, desempenho, isso vai inibir o eixo endócrino, o eixo hormonal, né, que está ligado ao cerebral também, né? Então a gente fala eixo neuroendócrino, né? E isso vai inibir a ovulação, faz com que mulheres ficam com atrasos menstruais de 3 meses a 6 meses, não conseguem ovular, né? E por isso não vão conseguir engravidar. Quanto aos homens, causa também um hipogonadismo, uma baixa concentração e motilidade espermática. Então o exercício físico tem que ser equilibrado, moderado, de acordo com a idade, de acordo com o peso, né? Não falei aqui, né, sobre o uso de anabolizantes, mas que eu quero trazer também, porque muitas vezes chegam pacientes no consultório com ausência, né,
de espermatozoides, não se encontra um espermatozoide no sêmen. E fazendo histórico, tudo, a gente vê que está usando testosterona injetável, anabolizantes, né? E nós suspendemos em média com 6 meses a 1 ano, volta a ter produção natural, normal de espermatozoide e consegue engravidar a parceira. Alguém que vem às vezes procurar e vem encaminhado, né, já pensando que vai ter que usar espermatozoide do banco, né? E algumas vezes isso acontece mesmo, porque para alguns homens, né, esse bloqueio pode ser, digamos assim, duradouro e não só temporário, tá? Ele pode ser uma situação que depois ele não consegue voltar a produzir espermatozoides normalmente, embora seja com menor frequência, né, menor número de homens, mas vai acontecer de ter homens que ficam bloqueados para sempre na produção espermática, né? Então tem que ter muito cuidado, homens de idade de procriação, com essa situação, como também o uso de medicamentos, de outras drogas, como lícitas e ilícitas, que vão trazer toda uma dificuldade para a mulher e para o homem, principalmente danos dos espermatozoides, né? Então, finalizando, eu quero deixar aqui uma mensagem, né? Quando nós pensamos em ter um filho, né, um bebê, a mulher, o homem, eles têm que pensar em tudo: qual a melhor dieta, o melhor hábito de vida, de estilo, a questão da vida sexual, enfim, devem procurar ajuda de um profissional, mas muitas coisas eles já sabem que devem evitar e que não é bom em nenhuma ocasião, quanto mais quando se pensa num bebê, né? Um grande abraço.